Continuando então o estudo do nosso livro, Os Ungidos, nós vamos ler agora, nesses 4 próximos capítulos, a história de Elias, né, que foi aí um servo, um profeta de Deus, de grande importância, e que traz a história do momento em que Elias faz um desafio aos profetas de Baal, que estavam ali junto com Reacabe, que já haviam dominado espiritualmente a questão religiosa de todo Israel. Há um desafio, né? Quando ele convocou eles para ir até o Monte Carmelo, que era um monte de um símbolo ali naquela cidade, de um lugar paradisíaco, onde tinham aí várias nascentes, uma rica fauna e flora ali do local, mas que por conta dos 3 anos e meio que já estava sem chover, que Elias tinha orado para que isso acontecesse, estava muito devastado ali, não tinha mais toda essa beleza no monte, né? Mas além disso, os profetas de Baal tinham feito vários altares ali naquele monte, destruído mais ainda o local. Então Elias convocou todos eles e também solicitou ao rei que convocasse todo o povo para que todo mundo se reunisse naquele local que era simbólico e que ali ele demonstrasse então de uma vez por todas quem era Deus e quem eram os falsos profetas e, no caso, os falsos ídolos também. E ali cada um escolheu um cordeirinho, né, para poder fazer o sacrifício e pedir para que o seu Deus então consumasse o altar, né, sem que tivesse nenhuma interferência humana. Elias ficou ali observando junto aos profetas para que eles não fizessem nenhuma falcatrua, nenhuma malandragem, né, para acender ali o altar sem ser que fosse de uma providência divina. E nada acontecia, passou durante a manhã toda. Quando estava para chegar à tarde, Elias comenta que chegou a zombar um pouco, né, para mostrar ao povo como eles estavam iludidos, estavam sendo enganados. Então os profetas de Baal passou até o final da tarde, eles gritavam, se mutilavam e esperneavam, faziam todas as coisas possíveis durante o dia inteiro, até que eles se cansaram, eles viram que não ia acontecer nada. Ellen White menciona no livro também que Satanás ele tinha vontade de ali interferir e ajudar os profetas de Baal. Ele sentiria um prazer enorme de continuar iludindo o povo dessa forma, mas naquele dia Deus não permitiu que Satanás tivesse influência nesse dia. E nada aconteceu então a favor dos falsos profetas. Foi quando Elias pediu para que reconstruísse um altar que ficava no lugar mais alto do Monte Carmelo, que era um altar para Deus. E nessa reconstrução do altar, ele ali encharcou, né? A gente conhece a história aí, com muita água, né? E uma pequena oração, né? Uma oração simples, mansa e sincera. Ele pediu para que então fosse consumado ali, para que ele Deus se mostrasse novamente, mais uma vez ao povo de Israel. E foi quando veio o fogo do céu e consumou tudo, como se fosse um fogo assim, sabe, um meteoro quando vem atravessando e você vê aquele sinal gigantesco no céu. O povo se prostrou, reconheceu então que Deus é Deus mesmo, e eles ficavam com vergonha e medo de que aquele fogo fosse consumir eles também, por saberem que estavam durante todo esse tempo agindo contra a vontade de Deus, né? E os profetas de Baal não se prostraram, não se arrependeram. Foi quando Elias, tocado pelo Espírito Santo, mencionou que aqueles ali não deveriam mais fazer parte do povo. O coração deles eram endurecidos e não haviam se convertido com essa demonstração desse milagre, como a maioria do povo fez, se não todo o povo. Foi quando eles foram então exterminados naquela hora. Porém, a gente sabe que depois disso, né, a história conta que Elias ainda, orientado por Deus, dirigiu Acabe até de volta ao centro da cidade, e quando ele foi se reunir com a sua esposa no palácio, Jezabel não quis saber da história, ficou com mais raiva ainda de Elias por ter destruído todos os sacerdotes ordenados, todos os sacerdotes de Baal, mandou então assassinar Elias. E Elias teve que, nesse momento, depois de grande feito, depois de sempre andar e ver essa demonstração grandiosa de Deus, sentiu medo, né? Fugiu, no momento que ele mais poderia ficar ali e demonstrar mais ainda a força de Deus. E fugiu para o deserto. Foi acamado aí por um anjo por 2 vezes, acordou e deu alimento para ele. E depois ele foi para o Monte Horebe, e ali Deus conversou com ele mais uma vez, dizendo o seguinte: Elias, por que você está aqui? Né? Por que você veio para cá e não está lá pregando e continuando falando ao povo? E foi quando Elias
se recuperou, né, do seu desânimo, da sua depressão, e voltou então para nomear outros reis, um novo profeta como Eliseu. Essa história, resumidamente, mostra para a gente como Elias era uma pessoa como nós, uma pessoa que poderia estar sempre ao lado de Deus, escolheu estar sempre em comunhão com Deus, mas que, apesar de tudo isso, de uma vida voltada para Deus, em um momento também demonstrou fraqueza, né, como uma falha humana de desânimo, mas que no final de tudo Deus ainda tentou recuperá-lo, e ele aceitou então esse chamado de Deus novamente e voltou mais forte do que nunca. E outros exemplos assim que a gente tem também, como Moisés e Jó. Fica aí então essa mensagem desses capítulos para que nós sejamos os Elias dessa vida, que possamos mostrar milagres e providências divinas para as pessoas, e que apesar de em algum momento nós ficarmos aí desanimados com a vida, com algumas dificuldades, não esqueçamos de Deus e sempre estejamos aptos a ouvir a voz de Deus para nos animar de novo.